Hey, Rosarians, tudo bem? Então, há uns bons meses atrás, enquanto eu estava vagando pela internet e tentando não morrer de colapso climático, eu acabei encontrando vídeos sobre por que não vemos tantos personagens pretos e PCDs nos animes. Até aí, ok, tema interessante. Principalmente para mim, que, bem... O problema é que este vídeo não foi uma boa experiência. Caramba! Com todo respeito à pessoa que fez esse vídeo, porque eu tenho certeza que ela tinha boas intenções, mas eu achei que foi um vídeo bem raso e que poderíamos ter falado tão mais desse assunto que é tão rico e complexo. Sendo assim, como a sua analisadora de assuntos favorita, pelo menos eu acho, eu decidi conversar um pouquinho sobre representatividade em mídias de cultura pop, do ponto de vista tanto de quem consome esse tipo de conteúdo, quanto de quem escreve esse tipo de conteúdo, porque, bom... Compre os meus livros, compre as minhas camisetas, compre as minhas canecas, manda pix, ajuda o canal! Sendo assim, vocês já sabem. Like, se inscreve, comenta aí um personagem que te representa e por que ele te representa, porque hoje a gente vai ter um papinho sobre representatividade. Isso é, se você não tem medo do fantasma da cultura woke, cuidado que ele vai te pegar. Ai, por que eu faço essas coisas? Acho que, a princípio, um vídeo sobre representatividade precisa explicar objetivamente o que é o conceito de representatividade. Segundo a matéria de 2020 do site Politize, representatividade é a expressão dos interesses de um grupo político e/ou étnico, expressos em uma pessoa, de forma que aquela pessoa fale por sua comunidade. Ou, em palavras menos técnicas, representatividade significa você ter alguém que fale em nome de uma causa e/ou grupo em diferentes espaços públicos, como filmes, séries, animações, parlamentos e etc., mostrando que este grupo e/ou causa existe e deve ser reconhecido. Tendo isso em mente, este papo sobre representatividade pode até ter ficado mais visível e intenso com os avanços das redes sociais e da internet. Porém, de maneira alguma, ele é recente. Tivemos inúmeras lutas em diversas partes do mundo em relação ao direito de representação de minorias, como feminismo, movimento negro, a luta dos povos indígenas, da comunidade LGBTQIAP+, e por aí vai. Todas essas causas e grupos com suas diferentes vertentes, contextos sociais e que também nos trouxeram muitos dos direitos que nos beneficiam até hoje. Mas deixando a tecnicidade de lado, vamos dar uma olhadinha na evolução da representatividade em produções midiáticas? Como o vídeo que me inspirou a fazer isso aqui foca principalmente na representação de pessoas pretas e PCDs nos animes e produções japonesas, eu também seguirei por essa via. Mas eu gostaria de expandir um pouquinho essa discussão para mídias gerais, pra gente conseguir ver a sua evolução de maneira mais totalitária. E principalmente focar nessas duas comunidades, porque, bem, eu meio que faço parte das duas. Falando de representatividade preta, a gente poderia até citar filmes como A Canção do Sul ou A Primeira Dona do Tom, de Tom e Jerry, no início do século XX. Porém, gente, isso aqui não é representatividade. Isso são pessoas brancas imprimindo seus preconceitos contra pessoas pretas em forma de caricatura racista. E pode ter até alguém dizendo aí, mas pelo menos tinha alguma coisa, não é? Mas não. Eu posso assegurar que nenhuma pessoa preta se identifica com essas caricaturas. E isso já mostra um problema que se perpetua até hoje. Pessoas que não fazem parte de determinados grupos querendo produzir coisas sobre eles sem um mínimo de pesquisa e perpetuando 15 quintalhões de estereótipos que mais prejudicam a luta do que dão visibilidade, atenção e respeito a ela. Alô, Emília Pérez! Slap!
Esses estereótipos, criados há literais séculos atrás, ainda se perpetuam em produções subsequentes, adquirindo novas formas que iam desde o literal blackface aos estereótipos de melhor amigo negro, que é mais maduro que o protagonista branco e que sempre tá lá disponível pra ajudá-lo. Contudo, nem tudo é o inferno. Conforme as lutas raciais conquistaram mais direitos e mais pessoas pretas foram assumindo posições de poder em produções criativas, mais e mais a gente começou a ver pessoas pretas nas nossas telas. Querem exemplos? A Black Exploitation, que foi um movimento de cinema protagonizado por pessoas pretas que tinha como objetivo colocá-las em foco, carregada de humor ácido e até recriando obras clássicas sobre uma ótica cultural preta e extremamente estilosa. A animação dos Jackson 5, que já desafiavam o racismo sendo um grupo de rapazes pretos dançando, cantando e mostrando o melhor da nossa música. Essa foi uma animação bastante importante para que tivéssemos mais personagens pretos de importância em animações. Nos quadrinhos, também tivemos a criação de personagens como o Pantera Negra, o Raio Negro e a Tempestade, que ganharam ainda mais relevância nos anos seguintes, assim como o surgimento de novos heróis, como o Cyborg, o Super Choque, o Miles Morales, o Robbie Brown, a Margot Knives, o Lanterna Verde de John Stewart, entre outros. E não podemos nos esquecer do nosso próprio país nessa equação. Nós, que temos a maioria das pessoas da nossa população sendo pretas, pardas e ou mestiças, também temos a nossa contribuição nesta causa. A gente poderia citar aqui o Pelé, que é bem famoso, mas jamais podemos esquecer de cantores maravilhosos como Gilberto Gil e Elza Soares, lendas nacionais como Besouro Mangangá e atrizes imortais como Ruth de Souza, a nossa primeira dama do teatro, além de movimentos como o Teatro Experimental do Negro. Ah, e como nós podemos esquecer Quarto de Despejo de Carolina de Jesus ou a importância de Machado de Assis? Sara, e os animes? Bem, esse era o foco do vídeo original, então não iremos nos esquecer deles. Primeiramente, é importante que a gente separe algumas coisinhas. Nos animes, nós podemos ter sim personagens de pele escura, mas isso não necessariamente configura eles como personagens pretos. Muitos deles podem ser personagens bronzeados ou guiaros, que é o caso da Muko de Dandadan, e outros podem ser de outras etnias que possuem pele escura, como pessoas marrons, que é o caso da Himemiya de Utena e da Casca de Berserker. E ainda tem o caso de personagens que têm uma etnia não branca, mas que não é especificada, como a Setsuna de Sailor Moon. Fazendo esta diferenciação, fica um pouquinho mais fácil da gente analisar a representatividade preta nos animes. A princípio, essa representação de personagens pretos em anime era bem problemática, pra dizer o mínimo. Claramente muito influenciada pelos estereótipos que eu falei lá atrás. E mesmo que hoje em dia a gente tenha mais personagens pretos em anime que são muito icônicos e bem bacanas, vira e mexe a gente tem que lidar com a sombra desses estereótipos. Tipo, o jeito que fazem a Chrome em Promised Neverland e o Garter Bell de Paint Stuking. Mas hey, comparado com a quantidade de personagens pretos de lábios de salsicha que a gente tinha uns anos atrás, a gente até que tá indo bem. Um dos melhores exemplos que eu posso dar é a Carole de Carole Tuesday, que inclusive tem uma dubladora preta no áudio original japonês, o que é um avanço de respeito. E também não dá pra esquecer do Kiliki de Soul Eater e do seu autor, Okubo, que, assim como o diretor de Cowboy Bebop e de Carole Tuesday, Shinichiro Watanabe, é bem vocal em trazer representatividade de outras etnias dentro dos seus mangás e também, obviamente, nos animes. Claro, a gente ainda tá longe do ideal. Vira e mexe, a gente tem que dar um puxão de orelha na Disney por continuar transformando seus personagens pretos em animais. Ou no quão errado é você desenhar personagens pretos com lábio de salsicha. Porém, é importante nós apontarmos esses erros para a gente conseguir os avanços que a gente está tendo. E o quão importante é nós estarmos conquistando esses espaços em todos os âmbitos. Agora, falando sobre personagens PCD, oh boy! Se pessoas pretas já são invisibilizadas e jogadas de lado, pessoas com deficiências físicas e ou mentais são ainda mais excluídas,
tanto pelos espaços da vida real, que não possuem adaptações para suas comodidades, quanto na mídia, que, quando não retrata pessoas com transtornos mentais como loucas, perigosas e difíceis de lidar, trata pessoas com deficiências físicas como pobres coitadas, vítimas das suas próprias comorbilidades que não conseguem fazer nada sozinhas. E eu, como ex-agente de apoio, que por 2 anos cuidou de crianças neurodivergentes e com deficiências físicas, e que porventura também é uma pessoa PCD, obviamente eu não fico nada feliz com isso. Eu não tô aqui pra dizer que as nossas deficiências não atrapalham a nossa vida e que não necessitamos de certos cuidados. Eu mesma tenho que ficar usando tampões de ouvido pra lidar com estímulos sonoros que os ferem. Mas, assim como personagens pretos precisam de bons exemplos que vão além dos estereótipos, personagens PCD também necessitam desse cuidado. Um exemplo que sempre me vem à cabeça e que pode até surpreender algumas pessoas é a franquia Just Dance, que não apenas possui algumas músicas em que você dança só da cintura pra cima, dando acessibilidade para pessoas que não possuem movimentos nas pernas ou movimentos limitados nelas. Também tivemos dançarinos que não possuíam braços, os dançarinos que são cadeirantes, e até mesmo um personagem que é canonicamente neurodivergente, e uma coreografia inteira baseada em linguagem de sinais na última edição do jogo, ou melhor dizendo, a edição 2025. Em animações, eu consigo citar personagens como o Victor de Arcane, que por boa parte da série utilizou muletas para conseguir andar, a nova animação de Monster High, onde Frank, além de não binário, possui uma prótese mecânica, e Twyla, que fala com todas as letras que é autista. E também não posso deixar de citar a Luz de Del House, que, para além de latina e preta, é canonicamente TDAH. Na literatura, 2 obras que eu recomendo muito que as pessoas leiam e que são muito especiais para mim como pessoa PCD são o livro Amêndoas, da autora Won Pyeong-song, que conta a história de um jovem que possui as amígdalas muito menores do que deveriam ser, e Um Litro de Lágrimas, da autora Aya Kito, que conta a sua história real com a doença de degeneração espinocerebelar, sendo o livro um compilado dos seus diários. E provavelmente o meu livro favorito. Talvez algum dia role um vídeo sobre ele. E acho que um dos exemplos que mais estiveram presentes nas nossas vidas, morando aqui no Brasil, são a Dorinha e o Luca da Turma da Mônica. Sendo a Dorinha uma personagem cega e o Luca um personagem cadeirante. E, bem, dá pra ver que a gente ainda tem muito o que fazer aqui. Mas, e nos animes? Tal qual personagens pretos, nós temos muitos poucos exemplos. E, consequentemente, muitos poucos exemplos positivos. Muitas pessoas vão acabar lembrando do Edward e do Alphonse, de Fullmetal Alchemist, por eles terem perdido partes dos seus corpos e utilizarem próteses ao longo de quase toda a história. E, por mais positivo e contraprodutórios que eles foram pra sua época, eles ainda caem em estereótipo em relação a pessoas PCD, que é a busca por curar as suas deficiências a todo custo como cerne principal de suas histórias. A gente também pode citar o Johnny do arco Steamboat Run de Jojo, que não possui o movimento das pernas e pratica hipismo, que, por curiosidade, é uma atividade física que é bastante usada por pessoas que estão recuperando o movimento das pernas, o que dá um toque bem especial pro personagem. E um outro exemplo que muitíssimas pessoas vão lembrar é a Nishimiya de Koe no Katachi, que é surda e a obra trata como o preconceito afetou a vida dela. E é um filme bem pesado, mas muito bom de roteiro, então eu recomendo assistir com bastante cautela. Nós temos também o exemplo do personagem Death the Kid de Soul Eater, que possui TOC, ou transtorno obsessivo compulsivo, que, por mais que no anime mostre o quanto isso atrapalha a vida dele, é mais tratado como piada do que com a seriedade que o problema tem. Na maioria das vezes, a gente muito mais acaba entendendo pelo contexto que determinados personagens seriam PCD, o que eu vou falar mais na segunda parte. Mas de representatividade canônica, a gente ainda tá bem fraco, apesar de obras como Um Sinal de Afeição estarem fazendo bastante sucesso e trazendo essa discussão à tona. Bem, eu falei bastante até aqui e esse é só o primeiro capítulo desse vídeo, que já tá dando quase 18 minutos, meu Deus! Mas tudo bem, a gente ainda pode aprofundar muito mais esse assunto, não é mesmo? No
vídeo original ao qual eu assisti, uma das questões levantadas é de... por que a gente não vê tantos personagens pretos e ou PCD nos animes? E um dos argumentos usados é de que, como animes são produções feitas primariamente para o público japonês, eles têm interesse maior em retratar o que o público japonês quer ver. Ou seja, bonecas moe fofinhas de pele clara e olhos do tamanho do mundo. O que, é apenas resumir demais um problema que é bem mais complexo. Sim, animes são primordialmente feitos para o público japonês. Porém, com a globalização e movimentos como o Cool Japan, muitos autores e editoras estão prestando mais atenção no que o público internacional está dizendo, tal qual obras de outros países estão, sim, influenciando as formas como animes e mangás são feitos. A gente tem honestamente que parar de achar que o leste asiático, ou seja, Japão, China, as Coreias, Taiwan e etc., são países isolados que não prestam atenção no que ocorre no mundo e que por causa deste suposto afastamento, isso os isenta de crítica. Ou pior, cria uma fantasia exótica ao redor das suas próprias culturas. Eu honestamente cansei de ouvir esse argumento de eles estão produzindo conteúdo para o país deles, para pessoas que defendem o uso de nomes de entidades de culturas africanas, latinas e maores em personagens que não refletem essas culturas dentro de Genshin Impact. Existem franquias como Pokémon e Guilty Gear que tiveram bem mais cuidado ao representar outras culturas do que Genshin teve. Voltando ao assunto, eu não acho esse um argumento muito bom. Ainda mais porque podemos usá-lo facilmente para dizer: não existem mais protagonistas pretos em novelas porque não é o que o público brasileiro quer, ignorando completamente questões maiores como a estrutura racista que, mesmo depois de anos da abolição da escravatura, ainda dificulta que pessoas pretas consigam ter direitos iguais. O Japão é um país que se abriu mundialmente em um período bem recente, falando historicamente. Se vocês já ouviram a música Senbon Sakura, vocês provavelmente sabem que essa ocidentalização do Japão foi bem complicada. Este é um país com várias questões sociais, tanto internas quanto externas, que devem ser levadas em consideração na hora de discutirmos essas questões de representatividade. Há muitas questões envolvendo racismo e xenofobia, questões de guerra que até hoje não foram resolvidas e um pouco da influência dos Estados Unidos sobre a cultura japonesa no pós-guerra. Mas nunca podemos esquecer que, por pior que seja o cenário, não é como se o Japão tivesse parado na era Meiji. Existem grupos minoritários dentro do Japão lutando por seus direitos, e isso se reflete na arte. Grupos como o Atarashi Gakkou, que enfrenta padrões de gênero e imposições da sociedade com bastante humor e com falas de seus integrantes sendo extremamente relevantes e necessárias para o mundo que vivemos. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que, resumir o problema as pessoas de lá não querem ver algo diferente do padrão, é simplório demais para algo que é muito maior. Ao invés disso, por que não nos questionamos quem são as pessoas que estão escrevendo e produzindo essas obras? Há pessoas de minorias nessas produções, e eu já nem falo mais apenas de animes, mas de mídias em geral. Quantas mulheres, pessoas pretas, indígenas, LGBTQIAP+, PCDs e de inúmeros outros grupos minoritários vocês veem por trás dessas obras? No mundo dos animes, eu consigo pensar em apenas uma diretora de anime relevante na indústria, que é a Sayu Yamamoto, a qual dirigiu os animes de Yuri on Ice e Michiko to Hachin-chan. Na escrita, eu por muitas vezes me senti isolada, porque parecia que eu era a única autora preta do pedaço e demorou muito pra eu conseguir achar outras pessoas que são como eu. Essa falta de visibilidade faz com que às vezes pessoas como eu se apoiem em personagens que se assemelham a nós, porém não são necessariamente feitos para serem como nós. Existe até um termo para isso: coding, ou codificação, que se refere a um conjunto de características e ou comportamentos que um personagem apresenta e que acaba se assemelhando a algum grupo, seja de maneira intencional ou não. Um exemplo que muitas pessoas acabam lembrando é o Knuckles do Sonic, que, por ter seus temas de música baseado em rap, um dublador nos filmes e inspirações na cultura Rastafari, nós acabamos associando ele como uma pessoa preta. Ou então o Laios de Dungeon Meshi, que possui muitos comportamentos associados com autismo, como a fixação por um assunto muito específico,
status social considerado diferente do normal, dificuldade de socialização e até mesmo algumas ações repetitivas para conseguir se regular. Essas codificações acabam resultando em leituras muito interessantes sobre determinadas obras e ressignificando personagens que acabam sendo adotadas por essas comunidades, porque elas acabam se identificando com as suas características, o que é muito bom. Mas sabe o que seria ainda melhor? Ter mais personagens canonicamente fazendo parte dessas comunidades. Para explicar o meu último ponto nessa discussão, eu gostaria de apresentar um desenho que pouca gente assistiu, mas que é muito bom. Ok, K.O., vamos ser heróis. Esse desenho foi criado pelo marido da icônica Rebecca Sugar, Ian J.K., e conta a história de Kyle, que é um menino hiperativo, filho de uma super-heroína aposentada que quer muito se tornar um herói. Aqui eu quero focar no episódio Sem Mais Cartas Paul, que tem uma trama extremamente relevante para o assunto desse vídeo. Nesse episódio, o Kyle descobre que a sua amiga Dandy é uma capa, e que nas cartas Paul, que são cartas colecionáveis dos inúmeros heróis desse mundo, não possuem heróis de origem capa. A trama toda desse episódio é baseada no Kyle e na Dandy, tentando a todo custo convencer o dono das empresas que fazem essas cartas a incluir os capas na lista de DNA e considerá-los como heróis. No fim do episódio, depois da Dandy conectar a mochila dela que continha informação de capas no computador da empresa, todo mundo acaba se surpreendendo com a quantidade colossal de heróis capas que existiam por aí. O que fez a empresa ter um pico de popularidade gigante, e a Dandy ficando muito feliz porque, pela primeira vez, ela se viu em uma mídia que ela gosta. E a gente tem bastante coisa pra destrinchar aqui. Esse episódio tá falando claramente sobre a importância da representatividade em 3 instâncias principais: a pessoal, a social e a monetária. Na pessoal, se ver em uma produção que você ama, de uma maneira com que você se identifica, representando aquilo que você vive, é uma sensação muito difícil de descrever para quem nunca passou pela sensação de não conseguir se conectar com algum personagem. Dando meu exemplo, eu só consegui me ver plenamente em uma mídia quando Pantera Negra e o primeiro filme do Aranhaverso estrearam no cinema. Não que na minha infância não tivessem bons exemplos, porém eles foram bem pontuais e foram numa época que eu nem sabia que o Brasil não era o centro do mundo. Então como é que eu entenderia a importância que faria na minha vida ver um personagem que tem um cabelo igualzinho ao meu? Uma história da época que eu comecei a dar aula de capoeira na creche e que eu nunca esqueci foi quando uma menina botou a mão em cima da minha e disse: "Professora, nós temos a pele igual." Cara, esse foi um dos momentos em que eu entendi por que a minha presença nesses lugares era tão importante. E isso puxa para o ponto social da representatividade. Quando nós temos pessoas na mídia falando de minorias, e ainda mais quando elas mesmas falam das suas vivências e reivindicações, não é apenas uma pessoa falando de si. São várias pessoas sendo representadas por essa uma pessoa e queriam se beneficiar dos direitos que essa pessoa conquistar. Claro, nem toda pessoa de um grupo minoritário vai saber falar sobre ele e pode sim cometer umas gafes tremenda. Por isso, nós devemos estudar muito a nossa própria história. Porque, vai por mim, isso não só vai te fazer conhecer bem a si mesmo, como também te fará ter mais empatia com o próximo. E evita que você fale uma merda colossal pro mundo inteiro que pode acabar se virando não só contra você, mas pra toda a sua causa. Só dizendo. Agora, falando do ponto de vista monetário da representatividade, eu vou ter que desmentir a frase de quem lacra não lucra. No episódio que eu falei, o dono da empresa que faz as cartas Paul é uma caricatura bem direta do que grandes empresas notaram quando colocavam representatividade nos seus produtos. Eles vendem, e vendem muito! Na escassez de algo que nos represente, quando algo minimamente parece se importar conosco, a gente gruda nisso. E como vivemos num mundo que gira ao redor do capitalismo, nós compramos coisas sobre esse algo sem pensar 2 vezes. Quer dizer, esse pessoal das grandes empresas percebeu uma falta que a representatividade nos faz. E, pagando de bons samaritanos, começaram a capitalizar em cima disso.
Eu fico bem feliz que, hoje em dia, nós de diferentes minorias já não estamos aceitando migalhas e estamos cobrando por representatividade de verdade. Lembrete de Sarita, crianças! Grandes empresas não são nossas amigas! Olha só o que a porra da Meta e o Kiko Foguete estão fazendo com o planeta! Claro, essas não são as únicas coisas de relevante sobre representatividade. Existem fatores como um elenco diverso é mais facilmente reconhecível, trazer visibilidade para questões importantes na sociedade, entre outras que eu poderia desenvolver, mas acho que tão importante quanto a gente entender por que a gente precisa de representatividade, especialmente de grupos minoritários, é como que a gente consegue mais representatividade. Tem uma que sempre podemos aderir, que é consumir obras com boa representatividade e criticar obras verdadeiramente problemáticas, que é o que eu costumo fazer por aqui. Mas, se você quer fazer mais do que dar dinheiro para grandes empresas e alimentar algoritmos, eis aqui uma listinha de atitudes que você pode tomar. Estudar sobre minorias e escutar líderes delas para se educar sobre suas vivências, seja por livros, vídeos, artigos e etc. Dar espaço para pessoas dessas minorias serem ouvidas. Apoiar artistas de minorias em suas obras, seja monetariamente ou divulgando seu trabalho. Ir em protestos, assembleias e comícios em prol do direito dessas pessoas. E se isso ainda não é o suficiente, eu abro espaço aqui para falar do coletivo artístico que eu faço parte, que é o Melanina RPG, que é um coletivo de pessoas pretas e pardas do Brasil inteiro, que faz conteúdo de RPG focado em representatividade preta e parda, tendo até a ideia de uma revista própria. Ali no meio nós temos escritores, desenhistas, streamers, game devs, pessoas que fazem artigos jornalísticos, tudo muito bem organizado e feito com imenso carinho e pesquisa. Sério, deem uma chance pro Melanina. Eu vou deixar o link das redes do coletivo na descrição. São sim atitudes pequenas, mas que, vai por mim, fazem toda a diferença. Principalmente quando muitas pessoas se unem para fazer essas coisas pequenas. No fim das contas, representatividade pode ser muito mais do que vermos um personagem de uma cor diferente ou com uma prótese nas telas. Ela fala de vidas inteiras, histórias inteiras e tem que ser levada muitíssimo a sério. Se você achar o vídeo o qual eu citei aqui, não vai jogar hate na pessoa que o fez. Mostre a ela um ponto de vista diferente e de maneira respeitosa. Sei que em tempos de colapso global é meio difícil ter empatia, porém, se temos a oportunidade de cultivá-la, por que não vamos fazê-la? Eu sou Sarah de Bliss, esse provavelmente é o maior roteiro que eu gravo da minha vida, e aqui eu me despeço de vocês.